Vou colocar umas perguntas aqui que já chegaram e daí vocês podem ir respondendo. Vamos ver como é que eu vou enxergando ali. Bom, o Regis mandou R$ 2. Obrigado, Regis. Após a vacina, algumas comorbidades apareceram: dores ósseas, arritmia cardíaca e muito cansaço. Pré-diabetes, lembro, sou atleta e antes da vacina não sentia nada. Quem responde essa? Espera aí só um pouquinho. Vamos assim. Quem pode? Não direcionou. Eu posso comentar um pouco? Pode ser, pode. Um pouco respondendo a essa pergunta e anterior que foi feita. Só comentando assim, o que já foi reconhecido como evento adverso pelo próprio Ministério da Saúde do Brasil. Nós temos 3 notas técnicas de investigação de 3 tipos de eventos adversos. Um deles é o que a Emília já mencionou, e tem um pouco a ver com essa pergunta, que são os problemas cardíacos, né? Principalmente miocardite e pericardite. A nota técnica, eu tenho aberta aqui, é a 139 de 2022, tá? Então, é a investigação desse tipo de evento adverso, miocardite e pericardite. Aí temos a nota 915 de 2021, que são os eventos adversos neurológicos, como mielite, meningite, Guillain-Barré, que já foi dito aqui, encefalomielite. Então, aqui existe um protocolo de investigação dessas doenças. E o terceiro tipo, que é a da trombose com trombocitopenia, né, o famoso caso do Bruno Graff. Então, esses eventos adversos, o Ministério já reconheceu. E existem esses protocolos que qualquer médico pode entrar na internet, ter isso como referência e, por favor, aplicar. Porque ao aplicar, você pode salvar a vida dessas pessoas e também dar resposta para elas sobre a causa das doenças delas, se foi ou não a vacina. Só que além desses tipos, que são os mais conhecidos, são muitos outros. A gente já tem mais de 3.500 estudos científicos e estudos de casos sobre eventos adversos. E, como explicou a Maria Emília, a maioria dos problemas tem origem ou no problema hematológico ou problema de imunidade. Então, são muitas doenças autoimunes e também são doenças que podem afetar qualquer órgão do corpo, porque como é um problema no sangue, pode afetar qualquer órgão do corpo. Então, é muito difícil, e acho que esse é o truque para as farmacêuticas se protegerem. Porque, ao contrário das outras vacinas, que você tinha mais ou menos mapeado os tipos de eventos adversos, aqui é uma infinidade. Então, por exemplo, a arritmia é um dos eventos adversos mais comuns. E outros, por exemplo, a anafilaxia, a paralisia facial, os infartos, os AVCs, problemas na gestação, né, desde perdas gestacionais, reações alérgicas. Então, um pouco respondendo as duas perguntas. Como existe essa infinidade de eventos adversos, isso acaba protegendo o fabricante, né? Então, é muito importante que os médicos comecem a estudar esse assunto e não simplesmente desconsiderar, porque ele está dizendo, ele era um atleta, ele nunca tinha tido problema, e de repente ele tem vários problemas ao mesmo tempo. Então, isso, por quê? Ele precisa saber o porquê, ele precisa ser investigado as causas de cada um dos problemas dele.
E pelo menos é isso essa orientação que a gente passa para as vítimas, que não basta só diagnosticar e tratar, é preciso investigar, que o médico investigue a causa delas. Eu não sei se a Maria Emília está de acordo. Sim, sim, com certeza, Renata. Eu acho que doutora vale a pena... Maria, Emília, o seu microfone está com um chiado. Não sei se a senhora está usando... eu posso tentar desconectar meu WhatsApp daqui do computador, porque eu acho que pode ser que está dando interferência. Vamos ver se melhora. Então, será que melhora? Não melhorou. Ainda não chegou ainda para nós. Não? Olha, mas dá para ouvir? Posso continuar? Dá para ouvir, pode ser. Então, a questão que eu acho que a gente precisa recapitular aqui, como é que é o mecanismo, como é que é a produção desses produtos, né? Principalmente os produtos de RNA mensageiro, essas vacinas contra a Covid, entre aspas, de terapia gênica, da Pfizer, Moderna, e o que acontece, né? Em relação a esse caso específico, o que a gente precisa levantar? Essa multiplicidade de eventos adversos, elas já são potencialmente explicadas por conta das nanopartículas. Existe um estudo japonês que foi feito lá atrás, que era um estudo confidencial da Pfizer no Japão. Eu fui buscar a fonte em japonês, né? E existe mesmo, e foi publicado. E eles viram que as nanopartículas, que são os produtos que eles colocaram em volta, né, da substância para manter as fitas de RNA mensageiro, que tem um número estratosférico, que são 56 trilhões e 400 bilhões de fitas de RNA mensageiro, 4 tipos de nanopartículas, e nesse estudo japonês se viu que em 24 horas esses produtos estavam, por exemplo, na glândula suprarrenal das pessoas e também nos ovários e nos testículos, além de vários outros órgãos, fígado, baço, músculos, né? Então, o fato dessas nanopartículas serem ultra pequenas, elas simplesmente passam a membrana celular de qualquer célula, inclusive a barreira hematoencefálica. E isso em 24 horas, né? E isso estamos falando de nanopartículas, que é um produto novo que foi colocado nesse tipo de produto experimental. E aí ainda tem as fitas de RNA, que esse número é algo absolutamente impressionante, né? E isso nós estamos falando de um produto de Pfizer, por exemplo, de 30 microgramas de fitas de RNA mensageiro, que equivale a esse número pela conversão da tabela de Thermo Fisher, que são 56 trilhões e 400 bilhões de moléculas. Ou seja, cada fita de RNA dessa é capaz de transcrever uma proteína. E aí você não sabe, né, o que uma célula humana normal consegue, como é que ela consegue lidar com tamanha informação. E aí, quando você pega o produto infantil, que tem 1/10 da dose, se no adulto nós estamos falando de 30 microgramas, nós estamos falando de 3 microgramas para uma criança, e aí são 3 doses, né? Ou seja, chega a 9, que se aproxima dos 10 de uma dose de adulto, e uma criança de qualquer peso, né? Desde um bebezinho que pode, de 6 meses, que pesa 6, 7 quilos, um exemplo, e uma criança de 11 anos, que pesa muito mais, né? Então, todos esses conhecimentos, eles literalmente são ignorados, fora a mistura, né? O coquetel. Vocês lembram que havia um discurso que as pessoas não deveriam ser sommelier de vacinas, elas deveriam ir ao posto de saúde e aceitar tomar qualquer uma. E por que isso? Basicamente porque depois de um tempo, se você tomou uma AstraZeneca, uma Coronavac, uma Pfizer e uma Moderna, ou combinações delas entre si, você vai poder dizer que aquele evento adverso aconteceu a partir de qual, né? Então, não vai poder.
Quer dizer, até dá para, a partir da literatura hoje, a gente consegue explicar como isso acontece, né? Mas as nanopartículas é um capítulo, as fitas de RNA mensageiros, outro capítulo. Agora, existe um capítulo, que são outro capítulo à parte, que é a contaminação por DNA. Então, no processo produtivo da Pfizer, inclusive tem um artigo da imprensa leiga norte-americana que mostra o procedimento todo de produção da Pfizer, e a chamada é muito interessante, que diz assim, como a mágica acontece. Eu fico impressionada com aquilo, né? E aí, basicamente, se usa uma bactéria, que se chama Escherichia coli, que ela normalmente vive no intestino e também, muitas vezes, associadas a infecções urinárias. Essa bactéria Escherichia coli, ela é usada como uma matriz para multiplicar e fazer vacina muito rapidamente. E algumas cepas dessa bactéria, elas fabricam uma toxina, chamada toxina Shiga, que escreve SHIGA, Shiga. Né? E essa toxina Shiga, ela é associada com síndrome hemolítica urêmica, lesão renal. Então, várias pessoas que têm problemas relativamente em pouco tempo, de 6 a 8 horas depois da inoculação, elas apresentaram essa intoxicação por essa toxina Shiga, né? E isso está na literatura também, né? E outro ponto importante que precisa ser lembrado é que, digamos assim, eu tenho meu calendário vacinal todo certinho. Uma criança, por exemplo, né, tomou todas as vacinas da infância recomendadas pelo Ministério da Saúde, os pais levam frequentemente no posto de saúde, tudo bem, entre aspas. E aí, essa criança recebe uma vacina Pfizer. 18 vacinas do calendário vacinal normal têm uma substância chamada polissorbato 80. E a Pfizer, por exemplo, uma das nanopartículas se chama polietileno-glicol. O polietileno-glicol é um radical, né, são 4 radicais presentes numa molécula de polissorbato, que tem mais de 20 radicais pendurados. Então, já está descrito na literatura que é comum, é frequente, né? Estimam que 72% da população norte-americana, isso num estudo feito na década de 70, início de 80, mostrando que as pessoas têm anticorpos contra a polissorbato 80, que é uma substância que está presente em cosméticos, em produtos de limpeza, em alimentos, né? Porque é uma substância que engrossa as substâncias, né, onde ele está. Então, por exemplo, aquela cremosidade de iogurte, ou é polissorbato 80, ou é polietileno-glicol. Né? Cremes hidratantes, a cola que é feita para juntar os medicamentos no processo produtivo que a indústria farmacêutica faz, muitas vezes ou é polissorbato 80, ou é polietileno-glicol, também conhecido como macrogol. Então, olhem nos medicamentos que vocês tomam, se está escrito lá polietileno-glicol, polissorbato ou macrogol, e vocês vão entender essa possibilidade de interação. Então, existe isso aí já está descrito na literatura médica já há muito tempo, desde 2006, né? Essa interação potencial de anticorpos, formação dos chamados imunocomplexos, são substâncias que se reúnem no sangue e podem começar a obstruir a pequena circulação de órgãos estratégicos, desde coração, fígado, rins, músculos, né? Tecido cerebral. Já há conhecimento que o polissorbato se deposita em determinados pontos do sistema venoso cerebral, facilitando a ocorrência de tromboses, ele carreia substâncias, ele facilita a ação tóxica do alumínio, que também está presente em várias vacinas do calendário vacinal. Ou seja, essas interações todas, elas não foram estudadas. E esse documento, por exemplo, que a Renata comentou, das pendências todas que foram permitidas para esses produtos, né? 2, 3 anos para frente, eu posso entregar o relatório final em janeiro de 2025, 2024.
é surreal, né? Então, assim, esse tipo de coisa não foi estudado. Lá na bula, no documento da Anvisa, está escrito: não foram estudados os eventos, o que pode acontecer em portadores de doença autoimune, não se estudou absolutamente nada, não se sabia se o produto passava no leite materno, não se sabia se passava ou não na placenta, né? Hoje em dia a gente já sabe, porque já tem estudos mostrando que passa, inclusive no leite materno. Então, essa situação é extremamente preocupante desse ponto de vista, de tudo que já se sabe, por conta desses mecanismos de ação múltiplos, né? Então, uma pessoa anteriormente saudável, atleta, né? Supõe-se que um atleta é uma pessoa que está acostumada a demandar do seu corpo, faz corrida, faz musculação, nada, né? Tem todo um treinamento, um condicionamento físico para suportar o nível de estresse oxidativo que é gerado pela própria atividade física mais extenuante. Agora, quando ele começa a apresentar dores ósseas, arritmia, cansaço, esse cansaço é a queixa desse artigo que eu comentei do PET-CT, do exame que foi feito nos pacientes oncológicos, né, e controle, que se viu que havia uma demanda de cerca de 46% a mais de gasto de energia pelo coração para dar conta de mandar sangue para frente. Então, é um absurdo completo e irrestrito esse tipo de coisa que está acontecendo. Quer dizer, todos esses mecanismos já são conhecidos. Ninguém está aqui, e eu não estou aqui, né? E é bom lembrar também que estou aqui como médica, eu sou qualificada para falar, eu estudei perícia médica, eu faço laudo de perícia médica, inclusive de autópsias, já acompanhei várias, e respondo por vários laudos das pessoas que apresentaram eventos adversos ou familiares de pessoas que morreram por conta disso, e foi possível comprovar o nexo causal. Então, e outra coisa, o médico, ele tem obrigação, isso está no capítulo 1, inciso 13º, ele tem obrigação de notificar as autoridades sobre situações que potencialmente ameacem a população, a saúde pública, né? Então, isso é absolutamente necessário a gente ter espaço para falar. É ao contrário do que aconteceu, né? Eu fui perseguida, cancelada, 19 sindicâncias no CRM de São Paulo, estou aí toda com frequência respondendo, fazendo relatórios, advogado contratado para fazer isso, mas eu não volto atrás em nenhum milímetro, em nada do que eu disse, porque não é possível. Isso é contra qualquer condição, né, de respeito aos valores humanos, né, à vida humana. Então, eu não posso me contradizer, porque nem seria possível diante das evidências crescentes que só se acumulam. Como a Renata falou, esse número de mortes, né, desse banco de dados do VAERS norte-americano é algo assustador. Imagine você ter a soma de todas as guerras que os Estados Unidos já passaram na vida, e esse número ainda ser maior do que todos os óbitos registrados em 3 guerras. É uma loucura isso. Então, nós temos que tomar uma atitude e fazer algo enquanto dá tempo. Tem uma pergunta que já perguntaram aqui sobre a sua perseguição. Agora tem uma pergunta para a doutora Renata Vasconcelos. O Garcia mandou R$10, obrigado. Como saber qual caso deve ser notificado e como notificar? Obrigado. Não, exatamente o que a gente comentou. Se a pessoa estava saudável, e principalmente se ela passou logo depois da vacina, apresentar um desse tipo de reação, principalmente as mais comuns, que já estão, assim, reconhecidas, ele tem que notificar na Anvisa, né, preferentemente no Vigimed, ele procura Vigimed notificar, e também no lugar de vacinação dele, porque, como a Magalhães explicou no começo, não temos um sistema unificado de
de farmacovigilância. Então, a gente sempre recomenda que você notifique nos 2 lugares, tá? Então, basicamente é isso, são esses eventos adversos que a gente tem já reconhecidos, né, que é trombose, é miocardite, arritmia, problemas neurológicos, mas os outros não se descarta. Por exemplo, é muito, muito raro que uma criança tenha um AVC ou um problema renal grave se antes da vacina ela era saudável. Isso precisa ser notificado, porque é preciso que as pessoas entendam que a notificação ela é um pedido de investigação. Para isso existe a vigilância epidemiológica, para investigar e ver exatamente assim, da onde vêm os problemas de saúde, né, pública. Então, é um pedido de investigação, não é que você está dizendo, olha, eu afirmo que foi a vacina que causou. Então, é um pedido de investigação, e as pessoas não têm que ter medo de fazer essa notificação, porque eu acredito que tenha sido da vacina, porque antes eu era saudável, e eu comecei a apresentar esse problema grave, então eu tenho que notificar, porque eu quero saber exatamente a causa, né? E os médicos precisam também saber orientar essas pessoas. Eu vejo assim que no Brasil, os médicos ainda estão muito mal informados, mesmo com toda a informação que está circulando na internet, quando chega uma vítima com esse tipo de dúvida, a gente tenta dar a informação para ela levar ao médico, e o médico está resistente a receber a informação. A gente já teve casos de vítima que o filho estava internado na UTI de um hospital com problema de hemorragia no cérebro, e a gente encaminhou a nota técnica, olha, pode ser que seja isso, porque ele tomou a vacina há pouco tempo, né? E houve resistência por parte do hospital a receber essa informação, que é uma informação oficial do Ministério da Saúde. Então, assim, dentro dessa dificuldade que a gente vive no nosso país, infelizmente, então as pessoas têm que ser fortes e têm que procurar se alimentar da maior parte de informação, e não deixar de notificar, porque, de novo, notificação é um pedido de investigação, é um serviço público que nós temos direito, afinal, nós financiamos toda uma estrutura gigantesca, né, desde a Anvisa até as vigilâncias dos estados e municípios que existem para nos servir. Então, é o que a gente orienta. Se vocês não tinham esse problema, passou a ter a partir da vacina, então, pelo menos notifique, né? Porque, afinal, até a dor no braço tem que ser notificada. Tem muita notificação de dor no braço. Seria um evento não grave, mas ele também é notificado. Agora, os eventos graves realmente precisam ser notificados, né? Então, a gente faz essa orientação. Uma é notificar na Vigimed, que é o sistema da Anvisa, e outra é notificar no lugar de vacinação ou lugar que você recebeu o tratamento, né? Hospital, UPA, eles fazem essa notificação que entraria no sistema do ESUS. Então, essa é a orientação. Na verdade, é importante que essas notificações sejam feitas, porque, assim, como existe a medicina baseada em evidências, né, dona Maria Emília? A vacinação e os efeitos deletérios dela, eles também devem ser informados a quem determina o processo, por N razões. Primeiro que a ausência de dados efetivos impõe a continuidade de um processo vacinal. Esse é um ponto, né? Na medida em que, se os riscos superam os benefícios, há, pelo menos em algum momento, de você fazer a suspensão disso. Um exemplo claro que a gente está vendo agora aqui no Brasil, tem aquele remédio Ozempic, né, que está sendo utilizado, aquelas seringas, né, que a própria pessoa se automedica, né, usada hoje como eu acho que é um controlador de peso, que a Anvisa já determinou a suspensão de 2 ou 3 desses medicamentos, desses princípios ativos, por alguma razão, ou seja, por estar gerando efeitos adversos. Mas como é que eles sabem disso? Né? E o porquê? A gente pode entrar em discussão se é uma guerra econômica, se é de interesse A, B, C ou D, esse é um outro ponto a ser observado. Mas a Anvisa reiteradamente retira do mercado medicamentos, alimentos, ou seja, que em geral
podem estar gerando, né, um prejuízo aos consumidores. Então, quando a gente tem um número excessivo de efeitos colaterais adversos, que agora mudou o nome é um outro nome mais bonitinho que eles criaram em 2021 ou 2022, né? É a mesma coisa, mas com outro nome. Se há um número razoável de efeitos adversos, ainda que a proporção seja pequena em relação, em tese, ao número de vacinados, esses são números. E eu escutei de uma mãe, né, que nós advogamos para ela, e é um dado triste e é verdadeiro, é que o 0,0001% é o 100% de alguém. Então, se no contexto geral do número, né, estatisticamente falando, apenas 0,01% da população desenvolve ou vem a ter algum efeito adverso grave, e o óbito é o pior deles, né? O pior porque pode ter outras sequelas que não o óbito, mas também que dificultam a manutenção da vida de uma pessoa, o 0,0001% do todo é o 100% de alguém. Então, se a pessoa tem ciência disso, ela não notifica, ela também não pode depois cobrar do poder público algum tratamento que ela, eventualmente, não conseguiu nem dar início à demonstração de alguma existência de correlação entre o fato e o efeito. Ponto número 1. Número 2, né? A Renata, no começo da fala dela, trouxe aqui o debate de que os pais estão sendo compelidos a se vacinar, inclusive de Covid, crianças de 6 meses a 5 anos, vamos colocar assim, né? Essa coerção, se eventualmente, por exemplo, o pai teve algum efeito adverso na vacinação da Covid e não fez constar no seu prontuário médico isso é um elemento que ele não pode, ou dificilmente ele vai argumentar numa eventual defesa do seu filho. Ou se o seu filho teve algum efeito adverso com alguma vacina, a própria bula e o próprio manual de vigilância, de farmacovigilância diz, olha, se a pessoa X teve algum efeito adverso com determinado componente, é provável que outros imunizantes que tenham aquele componente no seu componente podem gerar um efeito adverso. Logo, essa pessoa é contraindicada a vacinar. Mas você só vai poder representar isso ou questionar isso se você fez um pedido prévio de informações, como a Renata assim colocou. O grande problema do brasileiro é que, de maneira geral, né, é uma crítica, eu faço porque eu sou brasileiro, é que, de maneira muito, muito grande, né, nós somos omissos. Nós deixamos para o outro fazer aquilo que nos compete. Nós delegamos a terceiros uma obrigação que é nossa. E depois nós cobramos, às vezes, desse próprio terceiro algo que nós não fizemos, querendo que alguém nos traga uma receita ou então uma solução mágica, sendo que nós não contribuímos no sentido do exercício de uma ação, e não falo aqui uma ação judicial, mas uma ação no sentido de movimento, por algo que a gente deveria fazer em buscar um direito que nos assiste. É por isso que hoje nós temos números tão diversos, né? Subnotificados, pessoas aí com problemas de saúde, que o Estado não consegue, às vezes, nem prover uma dipirona, mas determina que agora o Estado comprou mais 57 milhões ou 52 milhões de doses da Covid para serem ministradas até 2027, sem que os estudos de fase 3 tenham sido executados. Então, a gente não sabe o resultado efetivo disso, mas tem muita gente se beneficiando disso. Inclusive, a Organização Pan-Americana, a OPAS, né, que recebe 5% de cada transação. Esses dados são dados públicos, são dados que constam em legislação, em decreto, e aí eu reforço aqui a posição da doutora Maria Emília. Nós temos 513 deputados federais, 81 senadores, uns 10 mil, sei lá, talvez, 10 mil, mas pode ser muito, mas pelo menos uns 1.500 deputados estaduais, e a gente vê pouca representatividade, inclusive com o uso das prerrogativas que esses parlamentares têm de fazer solicitação de informações nos seus níveis, né? Os vereadores aos secretários municipais de saúde, os deputados estaduais aos secretários estaduais de saúde e os deputados federais e ou senadores ao ministro da Saúde, ou então o diretor-presidente da Anvisa. São informações que, se tivessem condensadas, compiladas, colocado uma matriz estatística, talvez, né, nós tivéssemos aí essa correlação entre a vacinação de 2021 para trás com a vacinação de 2021 para frente, e aí correlacionando se há alguma relação clara, algum nexo de causalidade entre causa e efeito, ou seja, de vacinação com os efeitos adversos que as pessoas estão percebendo de uma maneira muito clara nos últimos tempos.
Doutor Eduardo, a Andresa mandou aqui. Como estão as decisões judiciais e as condenações? Tem alguma... Nós temos conhecimento, pelo menos eu tenho conhecimento de 5. Veja só, 5. E eu falando do ponto de vista da condenação, né, seja da fabricante ou do governo federal ou estadual, eu tenho conhecimento de apenas 5 ações judiciais. Uma no Rio de Janeiro, que envolveu uma promotora de justiça e o seu filho ou sua filha, o óbito de 2 pessoas. Essa foi a maior condenação, né, R$1 milhão. Para quem acha que isso é dinheiro, se a gente trata de vida, eu não acho que é, mas é a maior condenação em valor pecuniário. Obviamente, cabe recurso e decisão ou revisão disso no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e depois nos tribunais superiores. E algumas decisões aqui no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que engloba Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, decisões aí que orbitam entre 50 mil e 70 mil reais. Ou seja, pessoas que desenvolveram lesões graves, como síndrome de Guillain-Barré, receberam ou vão receber, aliás, não receberam, né? A condenação inicial foi de 70 mil, a União recorreu, derrubou para 50 mil, e quando vier a receber, vai receber 50 mil atualizado. A pergunta que se faz é, e os danos materiais que essas pessoas tiveram como perda de emprego, gastos médicos, serão suportados com 50 mil reais? É melhor jogar no tigrinho, né? Que é outra coisa que o governo federal faz bem, estimula você a jogar nas bets, né? E aí tira o dinheiro do pobre, então do INSS. É o que a gente está vivenciando hoje, de maneira muito clara, né, das ações, e a gente tem algumas ações tramitando que não chegaram em sede de condenação, porque nesse momento estão em debate pericial, se é ou se não é efeito adverso, mas, como a Renata colocou também no início, né, os dados que a gente traz aqui são dados, documentos produzidos no bojo dessas ações judiciais, que deveriam estar disponíveis à sociedade e não estão. Elas estão dentro de processo 1, 2, processo 3, ou seja, e aí é uma coisa muito particular, né? A contestação do governo federal, no caso da Advocacia Geral da União, ela diz justamente isso, que a vacinação não é ato obrigatório e que as pessoas sabem que todas as vacinas têm efeitos adversos. Eu pergunto a quem nos escuta, vocês sabiam disso? É muito triste o país que a gente vive, e aí volto mais uma vez àquela posição da doutora Maria Emília, né? Do porquê de termos um programa nacional de apoio às vítimas e aos familiares. É por isso, porque sem informação as pessoas não sabem, sem divulgação as pessoas não sabem nada, e no final todos nós, né, nós pagaremos por isso, de maneira direta e indireta. Eduardo, vou aproveitar que o senhor está aí ainda, o André também perguntou, qual a dificuldade na comprovação dos nexos de causalidade? A comprovação, a dificuldade é justamente você conseguir tecnicamente fazer com que o juiz entenda que a situação de saúde de determinada pessoa, ela piorou após a vacinação. Por quê? Porque muitas pessoas, como disse a Renata, né, ao não fazer a notificação, não instauram um procedimento investigatório administrativo. Como a doutora Maria Emília colocou, quem hoje tem condições de estar suportando o pagamento também de um assistente técnico, que às vezes a exumação de um cadáver é necessária para você comprovar que há, por exemplo, né, depois ela vai explicar melhor, nódulos ou marcas, ou então vestígios de determinado impacto, seja no coração, no cérebro ou em algum órgão. Então, não é simplesmente você pegar uma nota técnica, juntar uma com a outra e dizer o seguinte, olha, essa pessoa teve um efeito adverso, porque você tem que tecnicamente comprovar, e aí é o grande problema, porque quando você trabalha com o direito do consumidor e tem o princípio que é a inversão do ônus da prova, ou seja, quem tem que dizer que eu não fui vítima de determinado ato é o fabricante, o vendedor, o produtor, né? Artigo 14º do Código de Defesa do Consumidor. Nesse caso, você trabalhar com a inversão do ônus da prova é difícil. É você que tem que comprovar que houve uma relação de causalidade, né? E aí você tem a omissão dos documentos oficiais, omissão não, vou melhorar a minha fala porque a gente sabe como é que funciona, né? A dificuldade no acesso, na transparência, da disponibilização desses documentos oficiais que deveriam ser claros, e não estão. Eu desafio hoje alguém aqui depois de entrar na live e procurar os documentos no site do governo federal. A gente vai achar porque a gente sabe onde é que está de tanto procurar, mas se você pegar uma pessoa que não tem conhecimento, vai ficar dias tentando achar uma informação. Então a dificuldade está aí, é você fazer essa correlação, você ter bons médicos que consigam entender isso,
não é só bom no sentido profissional, é bom e corajoso, porque você tem bons profissionais que não se aventuram nessa área por N razões. Então, você tem que ter médicos corajosos a enfrentar essa temática, que serão, processualmente falando, os chamados assistentes técnicos periciais nossos, né, da parte, que é quem vai ajudar a redigir um quesito, quem vai ajudar a analisar um exame, quem vai ajudar a solicitar determinado tipo de informação. Então, não é uma ação que eu chamo de receita de bolo, que você vai contratar um profissional que vai pegar na internet, Google, me diga como montar ação. Não existe isso, não é ação para isso, né? Muito embora tenham profissionais que vendam esse tipo de solução mágica, e não existe solução mágica para esse tipo de assunto. Por isso que é difícil. Poucos profissionais na área médica, na área jurídica, né, que entendam, de fato, a complexidade que o tema assim o exige. Eu gostaria Vamos de... para a próxima pergunta. Só posso complementar alguns pontos aqui? Pode. É o seguinte, eu acho que vale a pena explicar também um pouco sobre o processo, como aconteceu a colocação desses produtos ditos vacinas contra a Covid no mercado, né? Vocês se lembram que a pandemia foi decretada no início de março, pelo dia 11, e depois, no final de abril daquele ano, né, 2020, já existiam 3 protótipos de vacinas contra a Covid. E no final de abril, a Pfizer uma delas. E aí, em novembro, a Pfizer foi a primeira a ser aprovada para colocação no mercado. Do mês de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021, e lembrar que a vacinação começou praticamente no mundo todo em janeiro, né? Em alguns países da Europa, em dezembro ainda, tipo Portugal, no final de dezembro. E quando essa vacinação estava começando, existiu um relatório de 90 dias, de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021, tá? Esse relatório de 90 dias já mostrava 1.223 óbitos. Ali, esse produto deveria ter sido suspenso, né? Mas não. Esse relatório ele foi colocado sigiloso, né? E aí uma associação da sociedade civil nos Estados Unidos, o ICANN, pediu, por meio do advogado Aaron Siri, acesso a esses documentos. E esse documento, finalmente, um juiz autorizou a liberação dos documentos e mandou liberar, né? O FDA queria deixar com um sigilo de 75 anos. Imaginem. Em 75 anos, todos os inoculados já teriam morrido e nenhum processo seria feito, certo? E aí, o que aconteceu? Apareceu isso, né, esse dado, só que na época, né, aí avançamos um pouco nos meses, em novembro de 2021, se eu não me engano o ano, é 21 ou 22, aconteceu o Pfizer Gate. E, nesse momento, uma das funcionárias de uma empresa terceirizada que prestava serviço para a Pfizer começou a ver uma série de coisas estranhas acontecendo no ensaio clínico. E ela resolveu notificar o FDA, o CDC, etc., nos Estados Unidos, e ela foi demitida sumariamente. Então, ela se tornou uma denunciante disso, né? Inclusive, há o relato de que a Pfizer, nessa época, diante da quantidade de eventos adversos que chegavam, de reclamações das pessoas, ela teve que contratar 2.000 funcionários adicionais para lidar com todo esse volume de informação, né? E aí o que nós vemos hoje, a partir de 2 anos para cá, a compra de uma série de empresas de outras áreas, por exemplo, produtoras de medicamentos de doenças autoimunes, né? Produtoras de medicamentos para problemas cardíacos, trombose, né? E câncer. Né? A área da oncologia foi altamente privilegiada pela compra dessas empresas acessórias pela Pfizer, por exemplo. Né? Então, por quê? Porque as pessoas iam adoecer. Né? Se não morrer, acaba tendo uma grande chance de desenvolver uma doença autoimune, ou uma doença cardíaca, ou um problema
hematológico, uma trombose, e vai necessitar dos medicamentos outros. Isso, inclusive, essa semana saiu um artigo também de um grupo italiano falando exatamente isso, a dependência dos bloqueadores de interleucina 1, né? Interleucina 1 é uma citoquina pró-inflamatória que está já documentado que está relacionada ao problema da inflamação cardíaca. E já existem no mercado vários medicamentos que são conhecidos pelo efeito de bloquear a interleucina 1. E adivinhem quem estão comprando as empresas que fabricam esses produtos, né? Então, esse ganho secundário, né, de compra de outras empresas que vão produzir medicamentos para tentar minimizar os efeitos colaterais do produto original, dita vacina contra a Covid, terapia gênica, é algo que é absolutamente aí, né? Quem faz alguma coisa contra isso? Então, isso é um ponto. E o outro ponto que eu gostaria de colocar é a questão exatamente isso. Nesse período curto de 7 meses, em 2020, desde final de abril até novembro, quando sai o primeiro registro da Pfizer, em 7 meses, isso, teoricamente, disseram que havia sido concluído o estudo de fase 3. São 3 fases clínicas, né, até que o produto consiga pedir registro nas agências sanitárias de regulação. Só que não estava concluído. Tanto não estava concluído que, como a Renata comentou, a Anvisa deu um prazo estendido para que a Pfizer, por exemplo, apresentasse os documentos 2, 3 anos depois, porque não existia isso. Não existe, né? Até hoje, alguns produtos não conseguiram acabar esses estudos. E aí, quando eles colocaram no mercado, em janeiro, final de dezembro, janeiro de 2021, o que aconteceu? Passou-se a fazer, na prática, a chamada fase 4, que é onde deve acontecer, né, supostamente, idealmente, a farmacovigilância, esse monitoramento dos eventos adversos. Aí, quando você detecta determinado número de eventos que causa preocupação, isso deveria acender um sinal de alerta, né, que se chama, na minha opinião, erroneamente, sinal de segurança. Não é sinal de segurança, é sinal de insegurança, sinal de alerta, deveria chamar, né? E aí, a partir disso, algumas sociedades médicas chamam isso de estudos de vida real. É algo assim que você fala assim, meu Deus do céu, onde é que esse pessoal estudou medicina, né? Como é que pode? Onde é que ficou a carreira, a disciplina lá de ética médica? Eu não sei. Porque você falar que, não, olha, agora aplicamos X milhões de doses no mundo inteiro, não tem relato de evento adverso, por quê? Porque as pessoas não sabem como notificar. A farmacovigilância é ultra notificada, né? Já se sabe pelo estudo de Harvard Pilgrim que é menos de 1% de todos os eventos adversos das vacinas são notificados, então isso já se sabe para as outras. Então, vocês imaginem para essa, né? E assim, na prática, como as Renatas sabem, as pessoas que um familiar morre, a última coisa que ela quer pensar na vida é fazer uma notificação. Ela está ali sofrendo do luto, eventualmente se sentindo culpada ou não sabe o que fazer, entra em depressão. Quem é que vai, na prática, pensar, eu vou fazer algo, né, para alertar as pessoas? Pouquíssimas pessoas fazem isso, né, infelizmente. Então, essa situação é dizer que você vai usar um argumento de segurança a partir de estudos de vida real, né? Entre aspas. Quer dizer, na prática, colocar um produto pouco desenvolvido, pouco conhecido, para uso, aplicação indiscriminada. E outro detalhe, não foi oferecido o termo de consentimento informado. No Brasil, a Anvisa tem um manual que desenvolveu, está disponível, vocês podem buscar, né? Depois, se vocês souberem o nome certinho do manual para eles buscarem, não lembro agora de cabeça, mas é algo assim,
guia de autorização para os produtos, para as vacinas da Covid, em caráter experimental, uso emergencial. É algo assim no título, né? E aí, numa das versões desse manual, desse guia, dizia lá que a indústria farmacêutica produtora, que estava registrando o produto, ela tinha que manter na posse dela o termo de consentimento de todas as pessoas que receberam o produto. Eu não conheço nenhuma pessoa, sinceramente, nenhuma, zero, nunca chegou para mim nenhuma pessoa, não sei se vocês sabem, que registram os casos, que tenha assinado um termo de consentimento. E onde é que estão esses documentos? Teoricamente, a Pfizer tem que apresentar. Está lá no manual, no guia, que autorizou o registro definitivo, né? Nos Estados Unidos, no final de novembro, a Pfizer conseguiu o registro temporário. No Brasil, a Pfizer conseguiu o registro definitivo de cara. Por quê? Qual é a diferença? Quando a indústria tem um registro temporário, ela é obrigada a fazer monitoramento ativo, busca das pessoas que têm eventos adversos. Quando ela tem um registro definitivo, essa obrigatoriedade não existe mais. Então, a Pfizer exigiu do governo brasileiro, exigiu da Anvisa que, para vender para o Brasil, ela só aceitaria vender, olha que lindo, se conseguisse, se obtivesse o registro definitivo. Entenderam? Então, Entendi. isso é impressionante, né? Então, eu acho que surreal, né? Precisa ser esclarecida. Inclusive, teve relatório de 3 órgãos do governo brasileiro na época contrários à assinatura do contrato da Pfizer, exatamente por cláusulas leoninas. Eu confirmei aqui no contrato, são 200 milhões de dólares. Cada dose custava $2. Depois, o segundo contrato já teve aumento de 20% do valor da dose. Então, foram 200 milhões de dólares cash, dinheiro vivo. Tu quer complementar, Renata? Renata quer complementar. Principalmente... E só um pouquinho. E depois de já ler a sua pergunta que é para ti. Tá, deixa eu só tirar o ponto, tá? Tá. Assim, a questão do nexo de causalidade, tá? Que o doutor Eduardo estava falando antes. Os comitês de avaliação de nexo de causalidade, hoje, que nós tivemos acesso, que são os responsáveis legais por dizer houve ou não houve nexo causal. No Brasil, no caso, tem o CIFAV, a nível federal, e também tem estaduais. O que acontece? Eles também são formados por membros que têm conflitos de interesse. Então, quem vai fazer a avaliação, e a gente tem um caso muito famoso de um processo nosso em andamento, em que esse comitê foi uma reunião online de 2 horas para avaliar uma infinidade imensa, de um prontuário imenso de exames, em que tais profissionais carimbaram ser ou não ser nexo de causalidade com a vacina. Só que dentre esses profissionais tinham vários com conflitos de interesses, outros participantes que não eram para estar naquele grupo, jornalista, advogado, membros que não têm como identificar que participaram dessa reunião, enquanto a família não foi convidada a participar desse comitê, digamos assim. Então, tanto na avaliação de nexo causal nós temos conflitos de interesses, e agora, voltando sempre à questão das aprovações. Da mesma forma. Você já vai responder aquela ali? Vinícius mandou R$12. Obrigado, Vinícius. De que forma ocorrem os conflitos de interesses na aprovação e recomendação dessas vacinas no Brasil? Então, os órgãos que eu vou citar, tanto no âmbito do Ministério da Saúde, da Anvisa e da Conitec, se acompanharem as discussões de aprovação e recomendação dessas vacinas, normalmente são chamados consultores ad hoc, que são especialistas na área para manifestar sua opinião a favor ou contra. Se tu pegar a lista de todos esses órgãos, são sempre os mesmos médicos que são chamados, os mesmos especialistas, e eles trabalham tanto no âmbito federal
quanto nas secretarias estaduais fazendo essas recomendações. Então, consultores que deram seus pareceres para a Anvisa, para o Ministério da Saúde e para a Conitec para aprovar essas vacinas. Eu vou citar exemplo, agora eu vou pegar aqui o celular para facilitar. Nós temos um médico, por exemplo, que é da Sociedade Brasileira de Imunizações, vice-presidente à época, tá? Consultor ad hoc da Anvisa, Sociedade Brasileira de Pediatria, membro do CETAI do PNI, da Câmara Técnica de Assessoramento de Imunização do Ministério da Saúde, Governo do Estado de São Paulo como membro da Comissão de Imunizantes, diretor médico do Centro de Imunização tal e palestrante para fabricantes tais como Pfizer, AstraZeneca, Sanofi, Butantan e assim vai. Este mesmo cidadão, ele tem clínica de vacinação, ele é consultor de todos os órgãos oficiais do Brasil que aprovaram, recomendaram essa vacinação. E ainda aparece na Rede Globo. O outro sujeito. Ainda aparece na Rede Globo, a Maria Emília falou. Sociedade... É que eu tô sem o ponto. Eu tô sem o ponto. Sociedade Brasileira de Pediatria, tá? Presidente do Departamento de Imunologia, consultora ad hoc da Anvisa, CETAI e PNI como membro de Câmara Técnica de Assessoramento de Imunização do Ministério da Saúde, Governo de São Paulo como membro da Comissão de Assessoramento de Imunizações, diretor de clínica de vacinas, que eu não vou dizer o nome da clínica, né? Membro do Conselho Consultivo de 4 fabricantes de vacina, Pfizer, Janssen, Sanofi, GSK, palestrante da Pfizer, Janssen, Sanofi, GSK, Takeda. Então, assim, ó, esses todos, eles tiveram a sua contribuição no âmbito nacional brasileiro para a gente seguir com essa insanidade dessa vacinação. E sempre que nós questionamos esses órgãos a respeito de haver conflitos de interesse, tanto que o CFM, a Emília até pode me corrigir se foi uma portaria que saiu de 2024 para 2025, de que os médicos teriam que passar a declarar seu conflito de interesses. Eu não sei se isso já está em funcionamento, mas acredito que não, porque senão a gente já teria muito mais dados do que se tem hoje. E para encerrar sobre conflitos de interesse, o que ninguém fala também são de mecanismos conhecidos como porta giratória e captura regulatória, em que membros trabalham entre poder público desses órgãos de aprovação de vacinas e também para os fabricantes em alguma escala. Ele participa, por exemplo, do Butantan, lá durante o processo de desenvolvimento e aprovação de uma vacina, aí depois ele vai para a Anvisa, aí depois ele vai para um órgão internacional financiado por fabricante de vacina. Então, quer dizer, eles transitam todos esses funcionários, eles transitam do poder público e do poder privado, conforme os interesses. Ministério da Saúde também como premiação. Então, isso não é só no Brasil que acontece. Tu colocares um membro de uma Anvisa e depois tu levar ele internacionalmente para assumir um cargo muito importante de uma organização, ONG ou afim, que seja financiada pela indústria farmacêutica. Então, isso é uma coisa que o brasileiro tem que ter conhecimento, que é a porta giratória e a captura regulatória. Muito bom, vamos lá. Para a doutora Emília, aí, ó. A senhora vem sofrendo muita perseguição por conta da sua atuação nos últimos anos? O que você acha? Bom, eu vi muitas dessas. Bom, isso é normal, né? Esperado. Quer dizer, não deveria ser, né? Porque eu estou na minha função de cumprindo o Código de Ética Médica, como eu já comentei. Inciso 13º do capítulo 1 do Código de Ética Médica vigente. E o médico tem a obrigação de notificar as autoridades. E eu fiz isso, né? Entreguei material diretamente nas mãos do presidente Bolsonaro, quase 500 páginas,
Notifiquei a Casa Civil, o ministro Onyx Lorenzoni, geramos documentos variados, assinados por quase 400 médicos, para membros do judiciário. Então, assim, não foi por falta de aviso, né? E, obviamente, eu recebi uma série de questionamentos do que se chamam sindicâncias ex officio, que são gerados pelo próprio CRM de São Paulo, me questionando, inclusive uma notícia totalmente fraudulenta que a UOL fez a meu respeito. Eles ligaram aqui no meu consultório, perguntaram o valor da minha consulta, e outros 2 médicos que ofereciam o chamado detox de vacina, que eu sempre fui contra e falei contra esse termo e esse tipo de abordagem. Isso não é papel de médico ficar sério, fazer esse tipo de promoção, né? E eu sempre falei contra isso, e eles me colocaram como um sanduíche entre esses 2 que realmente ofereciam o tal do detox de vacina, e eu falava contra, e eu fui listada na matéria da UOL e recebi uma sindicância do CREMESP, que virou o processo ético profissional. Eu já perdi até a conta, assim, tem que atualizar com a minha advogada como é que isso anda. Mas, assim, é uma perseguição brava. E agora, recentemente, eu fiz um projeto de pesquisa, recentemente, em 2023, tá? Em julho, foi aprovado pelo Comitê de Ética, né? Ou seja, ganhamos o status de projeto de pesquisa aprovado sobre os eventos adversos ligados às vacinas contra a Covid, e começamos a pedir os dados. Pedíamos acesso para o banco de eventos adversos, tanto da Anvisa, do Ministério da Saúde, e do Vacivida do Estado de São Paulo. Na época, tive contato pessoal com o governador Tarcísio, que me prometeu liberar os dados, não deu, né? Ele, inclusive, me disse uma coisa interessante. Ele disse que ia consultar a equipe dele de saúde, e depois me retornou dizendo que eles não gostavam das minhas opiniões. Aí eu falei, olha, não se trata de opinião, eu tenho um projeto de pesquisa registrado e eu quero acesso aos números, né? Vamos processar os números para ver o que sai dali, né? Pode ser que prove que não tem nenhum problema, que as vacinas são maravilhosas. Mas na hora que a senhora apoiou a eleição dele e da equipe, eles gostaram, né? Gostaram, né? Gostavam, né? Então, mas aí ele falou assim para mim, olha, entra na justiça e pede. Aí eu fiz isso, né? Eu falei, bom, vou fazer uma ordem, um pedido judicial e pedindo acesso ao banco de dados do Estado de São Paulo. Porque, pasmem, né? Todo o movimento de eventos adversos do Estado de São Paulo, que é o estado mais populoso do Brasil, não vai para o banco de dados nacional. Então, ou seja, que raio de notificação é essa? Que números são esses, né? E aí, qual não foi a surpresa? Que, além deles negarem, eu recebi uma condenação com bloqueio judicial na minha conta bancária pessoal para pagar 6.500 e poucos reais de sucumbência, né? Eu perdi a ação, eu pedi acesso ao banco de dados, aí eu perco a ação e ainda tive que pagar 6.500 reais do meu dinheiro pessoal, né? Eu fiz... comuniquei isso, as pessoas me ajudaram, depositaram, a gente cobriu o valor, né? Eu pedi ajuda, porque eu não acho o fim da picada eu ter que pagar sozinha para pedir um dado que é público. E eles fizeram isso, né? Então, é surreal uma coisa dessa. E essa perseguição, ela passa, eu falo até que eu criei o meu descurrículo. Tem o currículo oficial e tem o descurrículo, né? Que eles me chamavam de negacionista, de médica bolsonarista, de mentirosa, né? Criadora de fake news. Faltou pouco para me chamar de coisa pior, né? Mas, assim, eu participei de quase 50 audiências públicas naquela época do passaporte sanitário. E o que aconteceu foi que eu durmo tranquila. Eu durmo perfeitamente em menos de 30 segundos, eu tenho minha consciência tranquila que eu fiz o que eu pude, até a mais, eu acho que qualquer médico, né, em sã consciência fez, porque eu não conseguia aceitar aquilo. Eu falava com o que eu sei, né? Eu sei que isso aqui
vai causar dano. A chance do que está acontecendo, e os artigos foram se avolumando, né? Como a Renata comentou, tem mais de 3.500 artigos já revisados por pares. Significa que isso foi avaliado duplamente para checar se aquela informação é real mesmo. Ou seja, a informação está aí, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê a perseguição que está acontecendo aos pais, e eles foram baixando a faixa etária. Então, começaram nos idosos, depois os adultos, depois os jovens, depois os adolescentes, depois de criança de 5 a 11 anos, até que chegaram nos bebês. E as grávidas, que desde o início... né? Então, isso eu não sei nem o que dizer, sabe? Sinceramente, porque é tão... é frustrante, né? E eu tive uma experiência agora recente numa audiência em que eu falei, olha, se tudo isso que está aí documentado, que já existe essa evidência do mal que esses produtos fazem, né? Existe um movimento mundial, até liderado pelo Dr. Peter McCullough e outros médicos de renome internacional, pedindo a retirada sumária desses produtos, da disponibilidade. Não é nem essa questão, não, você compra e a pessoa toma se ela quiser. É o que eu falo, é como se você vendesse veneno de rato. Você vai vender veneno de rato e vai dizer assim, olha, se você quiser tomar veneno de rato, eu governo, estou comprando. Não é? Só que veneno de rato tem o alerta, né? Então, tem o alerta, mas tem que ter o alerta. As pessoas têm que saber. E o termo de consentimento informado, para qualquer produto injetável, ainda mais um produto que mexe no sistema imunológico da pessoa, ele não poderia não existir. E isso está lá no guia de autorização emergencial da Anvisa. Isso é importantíssimo dizer. E havia, numa das versões desse guia, tem 4 ou 5 versões, numa das versões constava que a indústria farmacêutica que estava propondo o pedido do registro, ela deveria manter os termos de consentimento informados assinados das pessoas que receberam. Vocês entendem? E onde estão esses termos? Quem assinou? Né? Eu não conheço nenhum paciente que tenha assinado nenhum termo de consentimento, zero. Nenhum que me tenha... Ô, Emília, né? só a gente lembrando uma coisa aqui. A vacina Pfizer infantil, que a gente estudou juntas, né, exaustivamente, foi uma mera extensão da aprovação de uso da adulta. Isso não pode ser esquecido também. Sim. Gurias, E o detalhe é o seguinte, o produto infantil, a tal Pfizer Baby, ela é diferente em composição. Então, você imagina, você pega um produto de adulto, que tem 30 microgramas e tem as nanopartículas e tem uns recipientezinhos ali. A Pfizer Baby, ela tem 1/10 da dose e ela tem 2 produtos novos, que é a trometamina e o cloridrato de trometamina. Isso aí já se sabe que tem risco de necrose do fígado fulminante, né? Tem outros problemas de interferência com a proteína beta-amiloide, que tem risco de alteração das sinapses nervosas. Então, você imagina colocar um produto desse numa criança em desenvolvimento neurológico. Os primeiros 2 anos são críticos, né? O período embrionário e os 2 anos iniciais, né? Que a gente chama os 1000 dias de ouro. Ou seja, isso é um absurdo completo, né? E aí não houve análise independente do produto. Então, um produto entre aspas, vacina contra a Covid para adulto da Pfizer, com 30 microgramas e uma composição X, e a Pfizer Baby, que tem 1/10 da dose e 2 produtos novos, eles deram um registro, a Anvisa concedeu o registro simplesmente continuando. Quer dizer, são produtos diferentes, nunca poderiam ter dado registro em continuidade. Isso é absurdo completo, né? Então, e o detalhe, toda a documentação que a Anvisa analisou foi fornecida em forma de documentos, papéis, pela própria indústria farmacêutica interessada no registro e analisada por esses profissionais ad hoc, né, que a Renata comentou dos conflitos de interesse, que estão em vários níveis, né? E aí, quer dizer,
São os lobos cuidando das ovelhinhas, né? Então, eles vão aprovar. Quem é... aliás, vale a pena o comentário, eu recomendo que vocês assistam a 12ª reunião da Conitec e a 13ª. Né? Aconteceu no final de novembro, acho que, se eu não me engano, 28 ou 29 de novembro de 2021, a 12ª, e a 13ª no dia 21 de dezembro de 2021, de 22, que é a 13ª reunião da Conitec. E aí vocês vão ver como é que é o modelo, né, de aprovação. Então, a Conitec, teoricamente, deveria aceitar 13 representantes, e aí vocês veem lá no chat, tinha mais de 70 pessoas presentes, né, aguardaram a presença de representantes de sociedades médicas para que eles pudessem falar e opinar, e isso foi um método de inclusão da vacina da Pfizer Baby no PNI. E aí, o mais incrível é ver o relatório final da Conitec. No relatório final, eles dizem assim: não encontramos, não localizamos o estudo original. E fizeram um resumo do estudo que eles não viram. Está escrito no relatório. Isso gerou uma conta, fora os danos potenciais para as crianças brasileiras, uma conta de R$1 bilhão por ano. Né? E o detalhe, não tinha preço na comissão de medicamentos. Também, só por isso o produto não poderia ter sido analisado. Só que aí fizeram essas reuniões a toque de caixa, depois elaboraram uma portaria que dizia que podia fazer o preço depois. Como é que a Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Novas Tecnologias do Ministério da Saúde, como é que ela vai avaliar, inclusive, o impacto financeiro no orçamento da saúde pública no Brasil sem saber o preço, sem ter preço definido? Então, eles estimaram o preço pelo produto adulto, entende? Quer dizer, totalmente irregular. E aí, são essas questões. E aí, esse artigo estratégico, que foi totalmente feito pela Pfizer, e o detalhe, a moça, a autora principal, no final do artigo, ela coloca a lista e ela ainda faz uma dedicatória, assim, uma espécie de dedicatória para os colegas dela da Pfizer. E ela fala: muito obrigado, fulano, ciclano, não sei o que lá, vocês são lindos, maravilhosos, e tudo bem. E aí, nesse artigo, quando você vai ver os suplementos, a coisa toda, né? Eram 3.500 e poucas crianças. No final, se você vê na tabelinha ao lado, assim, que diz quantos saíram do estudo, né? Porque o pai não autorizou mais, a criança passou mal e não sei o quê, sumiram 1.800 crianças. Praticamente metade das crianças desapareceram. E deram 3 doses, observação durante um período curtíssimo de 2 meses e 10 dias. Ou seja, como é que pode esse produto estar sendo aplicado nas crianças brasileiras e ainda mais com coerção e obrigatoriedade, dizendo que é um produto aprovado pela Anvisa? Então, isso aí é literalmente absurdo, total e irrestrito, né? A gente precisa fazer isso, que as pessoas saibam o que está acontecendo e algo precisa ser feito. Doutora, desculpa lhe interromper, mas é que nós temos 5 minutinhos aqui ainda, ele vai me dar 5 minutinhos aqui. O Celso pergunta aqui que ele tomou 2 doses da Coronavac e correu tudo bem. E quando tomou a 3ª dose da Pfizer, passou mal e desenvolveu uma artrose degenerativa. Isso pode estar ligado à vacina? O que fazer? Não sei se vocês podem responder sobre o que fazer, né? Mas sobre o ligado. E aí eu já vou pedir para a senhora fazer as suas considerações finais. E aí eu passo para as 2 Renatas e a gente vai ter que acabar. Sim. Já. Olha, a Coronavac, ela tinha, né? Porque nem está mais sendo aplicada, mas já se sabe que tinha uma dose razoável de alumínio, né? Dose considerada tóxica. E 2 Coronavacs, no mínimo, precisa analisar a quantidade, o nível no sangue de alumínio. Esse é um ponto crítico que precisa ser. O alumínio é um metal que deposita em osso, né?
em osso. Então, essa artrose, tem que analisar, né? Isso aí não tem como dar opinião sobre algo desse tipo sem conhecer o paciente, ter uma relação médico-paciente estabelecida.